E aí, audiência Webidia, estamos aqui começando mais um papo no Rio to See, numa manhã nublada no Rio de Janeiro. Não condiz tanto com essa cidade, mas a gente está em boa companhia, o que melhora muita coisa, né? Estratégia certa na hora certa é o nosso assunto, não tanto na hora certa começamos, mas está tudo bem. Mas vou deixar meus convidados e meus amigos se apresentarem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para essa conversa, não por só estarmos com grandes profissionais, mas com grandes amigos, Fátima, Pedro, principalmente, Davi, conhecendo agora, mas amigos de longa data, então é sempre muito bom quando a gente senta numa mesa para uma conversa de qualidade com pessoas que a gente admira e gosta bastante, como a gente está aqui hoje. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Vou deixar vocês se apresentarem e a gente começa um pouquinho o nosso papo. A gente está aqui para falar do mercado de criadores e a velha frase e dúvida, né? Qual a estratégia correta quando a gente fala de estratégia de criadores e influenciadores de conteúdo para dentro de uma campanha? Isso. Quem começa? Vou começar, então. Por favor. Então, muito obrigada pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui, tendo a possibilidade de dividir essa conversa com profissionais que eu admiro. A Webidia também é uma empresa com quem eu me relaciono há muito tempo como profissional de mídia. E me apresentando, eu sou Fátima Rendeiro, sou profissional de mídia já há bastante tempo aqui no mercado do Rio de Janeiro. Sou diretora de relações com o mercado do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro, embaixadora do Amigos do Mercado Rio, e me considero hoje uma pessoa extremamente curiosa e sempre em busca de entender os movimentos e os comportamentos hoje do mercado. Então, estar aqui trocando com vocês é algo que tem um valor imenso para mim. Muito obrigada. Davi? Tudo bem? Bom dia, né? Obrigado também pelo convite. Sou o Davi Coelho. Hoje eu sou Head de Mídia Digital e Dados da agência Made. Também tenho muitos anos de atuação no mercado publicitário do Rio de Janeiro como mídia digital e também como BI, né? E também tenho uma leve experiência de produtor de conteúdo de jogos de tabuleiro. Ocupou 3 anos da minha vida profissional. Então, consegui ver esses dois lados aí. Eu acho que vou contribuir um pouquinho com a conversa. Muito bom, Pedro. Bom, eu sou Pedro Drabli, eu sou Head de Estratégia da Winning. A Winning é uma empresa de tecnologia brasileira que criou uma plataforma que ajuda a mapear a cultura através do consumo de conteúdo em vídeo. Então, acho que minha tentativa aqui é colaborar um pouco com uma visão estruturada de dados, do tipo de coisa que a gente consegue fazer quando a gente observa a cultura. Também tive experiência de trabalhar com produção de conteúdo, já fui liderança criativa de alguns lugares nessa perspectiva, da Wikipedia, inclusive, nas idas de alguns anos atrás, também da LWB, algumas casas de conteúdo muito relevantes aqui do Brasil. E hoje estou nessa posição de trabalhar para uma ferramenta, para uma tecnologia que ajuda a gente a dar mais clareza para esse cenário. E o universo de criadores é parte absolutamente integrante disso. Então, espero poder colaborar. E acho que a gente já pode começar falando sobre essa clareza do cenário de mercado de influenciadores, com a principal dúvida, né? A gente tem uma gama de tamanhos e perfis e tipos e nichos específicos de influenciadores que conversam com suas próprias comunidades. E como que a gente orienta as marcas nessa seleção? Qual o tamanho de influenciador, que tipo de influenciador, como que ele se conecta com a comunidade dele, como que a gente orienta para dentro de uma estratégia de marca a melhor seleção de influenciador para essa execução. Como é que vocês enxergam esse tipo de orientação entre marca e influenciador? Que abrangente, né? Por onde começar, né? É abrangente, mas eu acho que tem que ter um olhar muito criterioso, né, na hora da seleção de com quem você vai se relacionar. Porque, mais do que nunca, o produtor de conteúdo ele tem um papel e uma responsabilidade muito grande, né, naquilo que ele está levando para as pessoas. E a marca, se ela não se conecta aos valores desse criador, com aquilo que ele vai produzir, de fato, ela vai ter problemas de futuro. Então, eu acho que isso mudou muito, porque eu acho que no passado, talvez, a gente olhasse muito o tamanho, né? E não necessariamente a consistência, a relevância, a credibilidade. E esses são fatores hoje que são inegociáveis, a gente pode dizer. Acho que você tocou num ponto que é se conectar com os valores. E aí, primeiramente, a marca tem que saber quais são os seus próprios valores, né?
qual é o seu próprio tom de voz, qual é o seu próprio posicionamento, como você quer parecer nas redes, né? E nem sempre isso está muito bem claro, isso muito bem definido para que você consiga, primeiro, falar no tom que você deseja falar. E aí o outro passo é isso, se conectar com alguém que fale Exato. por você, né? Porque vai ser ali um porta-voz da marca que tem que ter um alinhamento muito grande de valores, e você fazer esse disaster check também para trás aí é um desafio gigantesco Enorme. do que está totalmente polarizado e politizado, para você depois também não cair num cancelamento, né? Na cultura do Que cancelamento. acontece muito, né? É o mais fácil, né? O mais fácil seria acontecer isso, né? Eu acho que eu queria levar uma outra perspectiva para essa conversa. Você pergunta sobre como é que a gente seleciona o criador, e uma coisa que eu vejo às vezes e que a gente muitas vezes troca com os nossos clientes é que a clareza do valor da marca e a clareza de como isso se associa com um fenômeno e um sistema cultural do qual esse influenciador é um produto e não... Vou refrasear. A gente fala do influenciador como se ele fosse uma pessoa numa bolha. Ele é uma pessoa dentro de um contexto. O contexto é mais importante do que a pessoa. Entender o contexto é mais importante do que entender a pessoa. Porque aí você tem mais clareza sobre quais são os fatores e parâmetros que você usa para escolher essa pessoa porque você está interessado no contexto. E às vezes isso significa que você vai escolher o influenciador A, mas o influenciador A está muito caro, ou o influenciador A já está com um contrato com um concorrente. O contexto que está em volta dele também produziu o influenciador B, C e D. Que você consegue pivotar esses planos. Eu acho que quando a gente centraliza demais nessa noção do culto à personalidade, ao indivíduo, a gente perde de vista que existe todo um sistema cultural que é muito poderoso e muito interligado, que abre muitas outras oportunidades de trabalho. Então, o que nos leva eventualmente a uma outra discussão, que é macro, micro, nano, é menos importante o tamanho e mais importante o efeito que você quer gerar na cultura que está associada a esse grupo de pessoas. Então, acho que a gente precisa falar primeiro da interseção entre a marca, os valores da marca, e a cultura que a gente está querendo impactar. E aí, isso resulta numa boa linha de raciocínio para você escolher o influenciador. Então, o que a gente faz, por exemplo, é falar de ecossistema de influência, e não da pessoa. A pessoa é uma escolha consequencial de um entendimento do ecossistema. Acho que esse é um ponto que eu vejo, às vezes, a gente pular a etapa, sabe? Isso requer muito estudo, né? Muito planejamento, muito conhecimento profundo. Não dá para ser só numérico, sem sombra de dúvida, né? E nominal, né? Isso que você falou para mim é fundamental, assim. Às vezes a gente cai muito nessa armadilha de querer escolher o nome, né? E o nome ser mais importante do que o seu objetivo para aquela ação, o que você quer mensurar de resultado para aquela ação, né? E como você quer se conectar. Então, em vez de você selecionar esse ecossistema e a característica da ação em si, você já vai direto no nome, né? Que é a tática, né? Você vamos logo para a tática, mas calma aí. Vamos, porque às vezes o influenciador pode entregar a mesma coisa que o outro influenciador de uma forma mais rentável, de uma linguagem melhor, mas você não está olhando para ele porque você focou no nome. Você vai, em vez de pegar pegar 5, que são menores, que vão impactam o mesmo ambiente cultural. Acho que tem mais engajamento, inclusive, né? Eventualmente você vai ter negociações melhores, você vai ter todo esse processo mais fácil, que você pegou gente menor. Ou não, ou você quer o grande, mas é o que você está dizendo. Acho que tem uma frase que eu gosto muito de um livro chamado Alice no País das Maravilhas. Nossa, adoro. Que é uma passagem que a Alice está perdida no jardim, e ela chega pro gato e fala qual é o caminho certo. E o gato pergunta, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. E a resposta do gato é, então qualquer caminho te serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Maravilhoso. Essa passagem Por aí. genial. Não, é excelente, porque eu acho que a gente está vivendo também um momento de desconstrução do tabu do tamanho, né? Os grandes criadores são a grande vitrine, onde todas as marcas querem estar. E eu acho que hoje tem um entendimento de
Não existe o certo e errado, existe o contexto no qual você está inserido. Acho que o exemplo do Drabble é ótimo, a gente pode até aprofundar um pouco mais nisso, que não é só sempre o alcance. Talvez o emaranhado de 5 médios e pequenos influenciadores vão te entregar o resultado que você precisa, muito mais do que o grande influenciador que vai te entregar um grande alcance. Talvez você esteja num momento de marca que você precisa de muito awareness, então a grande vitrine é a sua decisão. Então essa análise de contexto acho que é importante, né? Não é o tamanho do influenciador, e sim como ele se encaixa na sua estratégia. Como é que vocês enxergam essa versão final, esse momento final? E num Brasil diverso como o nosso, né, eu acho que se você entende profundamente a cultura de cada local, traz uma outra perspectiva, não é? É um outro olhar sobre essa seleção, o que muito provavelmente vai ser algum nome que você nunca ouviu falar, mas que faz toda a diferença naquele contexto, naquele ambiente, com aquele público. E aí é um estudo profundo cada vez mais, né? Que a gente precisa realmente mergulhar e entender que tem um mercado gigantesco, cada vez maior, e que se eu não realmente dedico tempo e atenção a isso, eu posso estar correndo o risco de escolher numericamente apenas, né? E pode ser um grande erro. Eu vejo esse ecossistema de influenciadores muito como plano de mídia, né, que a gente faz de alcance, frequência, engajamento, conversão. Você tem os canais de grande alcance, vocês têm os verticais, que vão falar de editorias específicas. Assim, pela minha experiência de produtor de conteúdo, quanto menor a tua base, maior o seu número de engajamento, percentualmente falando, né? Porque você tem uma audiência mais selecionada, mais engajada, você não saiu do nicho para ir para o mainstream. Então, quando você fala de influenciadores gigantescos, né? Sim, pegar aí o Whindersson Nunes, né? Ou o MrBeast, né? Esses caras eles extrapolam fronteiras geográficas, né? Então, é claro que você tem pessoas ali que estão ali pelo hype, que não necessariamente estão engajados com o que ele está falando. Então, eles vão ter um percentual de engajamento mais baixo, mas volumetricamente gigantesco. Quando você fala de um nicho, quem está ali, a maioria está pelo conteúdo da pessoa, então o engajamento vai ser mais alto. Então, quando você faz essas escolhas, você está querendo muita visibilidade, você está querendo muito engajamento, ou você está querendo associação de marca, né? Então é um grande plano de mídia, você está falando de canais de mídia, basicamente. E essa escolha desses nomes tem que ser feita da mesma forma como a gente faz escolha de canais, através de pesquisa. Perfeito, perfeito. E Davi, até se você me permite, Diogo, eu acho que esse ponto de ser um grande plano de mídia prova que tem que ser uma estratégia completamente integrada. Não pode ser afastada em alguns momentos como né? Que muitas vezes se olha para isso não como um grande plano de mídia, uma grande estratégia de fato que um está somando ao outro. E eu acho que esse é o ponto talvez de virada que a gente precisa mudar dentro do nosso mercado. Porque tem diferenças, como se vê a compra e a venda desse tipo de canal de mídia. A gente acha que de comunicação integrada a gente vai falar bastante aqui ainda, mas eu vou aproveitar o gancho sobre seleção e tamanhos. A gente já entendeu que o tamanho não é pelo tamanho, mas sim pelo contexto, e puxar pelo Drabble para trazer vocês também para a conversa. Como que a gente usa os dados e a inteligência para conseguir encontrar esse fit ideal? Porque se não é tamanho, é contexto, né? E você representando bem a Winning, como que os dados nos auxiliam nessa seleção? Eu acho que existe sempre uma mistura quantitativa e qualitativa nessas coisas. E eu antes da minha passagem por casas de conteúdo, eu era criativo de agência, clássico. E muitas vezes se vê um processo que começa no qualitativo. Tem uma ideia, quem é o nome para essa ideia? É claro que esse qualitativo ele vem de uma experiência, de uma leitura social que é refinada e que muitos criativos e planejadores eles têm essa profundidade e eles chegam em lugares muito legais. O que a gente quer propor é mais clareza desses dados e metrificação, porque a cultura está sempre em movimento. Então, a gente sempre tem novas oportunidades aparecendo. Se você tiver clareza sobre que tipo de segmento cultural você está tentando impactar
e você conseguir metrificar um versus o outro, você consegue fazer essas movimentações e, às vezes, levar a marca para lugares que não necessariamente pareciam naturais. Grande exemplo no mercado brasileiro foi a mudança de paradigma de Brahma de entrar fundo no sertanejo. Que, em retrospecto, óbvio, mas vale dizer que a gente está num país em que grande parte de tomadores de decisão das grandes marcas estão ainda presos no eixo Rio-São Paulo e às vezes não tem dimensão do tamanho do que está acontecendo em outros lugares. Então, você conseguir medir isso de uma maneira que seja escalável globalmente, que seja baseada em dados comportamentais, e acho que isso é um aspecto interessante da nossa solução. Quando você está medindo o comportamento do conteúdo digital, eu não estou perguntando para as pessoas do que elas gostam. Eu estou medindo o que elas estão fazendo. O exercício que eu sempre gosto de fazer é: qual é a sua banda favorita? Qual é a sua banda favorita? Slipknot. Se eu pegar o seu Spotify agora e ver qual foi a banda que você mais ouviu nos últimos 2 meses, Ana Vitória. certeza? Obrigado. Esse é o ponto. Então, quando a gente está olhando comportamento, a gente está vendo o que de fato as pessoas estão fazendo. E acho que a primeira parte deste processo deveria ser uma visão muito profunda e muito clara de dados comportamentais para que a gente identifique primeiro quais são os espaços culturais. Uma vez identificados os espaços culturais, aí a gente pode começar a recortar como esses ecossistemas de influência se encaixam. Exemplo, eu tenho um filho de 4 anos, vai fazer 5 agora, na sexta-feira. O que é o ecossistema de influência da parentalidade? Você tem os creators, que são pai e mãe, você tem os pediatras, que também estão produzindo conteúdo, você tem página de criança, você tem o Cocobi, você tem o Mundo Bita, você tem o conteúdo de entretenimento infantil, você tem clareza desse ecossistema. Metrifica isso, e aí depois você começa a escolher nomes. Então acho que a grande mudança de perspectiva é parar de ir direto no nome. É primeiro entender quem sou eu como marca, qual é a interseção cultural que eu quero atingir e operar, como essa interseção cultural se distribui de uma maneira quantitativa e qualitativa, e aí você começa a elencar nomes e você faz as escolhas de acordo com o que você tem. Você tem que considerar budget. Não tem jeito, a gente tem um dinheiro infinito. Você tem que considerar outras parcerias desse criador. Mas se você tem os parâmetros, a sua escolha é muito mais assertiva. Se você está indo no nome, você não pensou nos parâmetros direito. É aqui que eu acho que mora a chave para uma boa escolha. E a gente tem, inclusive, as últimas pesquisas do YouPix, principalmente, olha muito para esse nosso mercado aí da Creator Economy, aponta as marcas e o outro lado, né, o cliente, muito angustiado com a metrificação desse resultado. E talvez essa angústia, na verdade, ela não está no fim, na mensuração do resultado. Ela está no início, na decisão estratégica de não entender esse conceito da seleção. Como é que vocês enxergam esse ponto que o Drabni traz dessa mensuração de início e não de fim também? Bom, primeiro eu já considero um avanço enorme quando eu recebo dados de influenciador, né, para poder decidir alguma coisa. Porque é muito difícil você conseguir fazer esse tipo de conexão. Pelo ponto de vista de dados, então, a automatização disso é praticamente impossível, né? Você raramente consegue ter dado automatizado quando você trabalha com influenciador, e algumas vezes você recebe o dado manual. Então, só aí... Preciso te apresentar um negócio chamado Winnie. Então. Mas você vê, mas é uma exceção, entendeu? A gente está resolvendo uma dor real. Então. Não é uma regra, entendeu? E é isso, assim, quando a gente começa a fazer toda a parte de planejamento de marca, posicionamento, a brand persona, e aí você vai para esse campo de esses territórios de influenciador em que eu quero fazer parte e tal. Aí eu vou começar a falar com parceiros, e aí talvez cheguem dados aprofundados, talvez não, para a gente começar a tomar a decisão, e às vezes você não tem informação suficiente para tomar essa decisão.
você ainda assim tem que ir para o campo qualitativo. E quanto menos dado você tem, mais abertura você dá para o achismo, mais abertura você dá para a opinião. E você tem a opinião da agência, você tem a opinião do cliente, que geralmente vai sobressair, né? Soberana. É soberano. E ele vai falar assim, não gosto desse cara, gosto desse aqui. Aí você que tem pouco dado na mão, você vai falar assim, o que eu faço? Eu não tenho como defender o negócio. Eu não tenho como contra-argumentar. Vai ser um achismo versus o outro. Então, acho que o primeiro desafio é isso, assim, a gente conseguir trazer acho que o momento em que a gente está de Big Data para todo o resto, para o universo de creators, para o universo de influenciadores. Aí a gente vai conseguir chegar no patamar de escolha que a gente tem refinada, como a gente faz com o resto da mídia. E aí talvez por isso seja a questão também da desintegração de uma coisa com a outra, né? Eu acho que tem um trabalho educacional a ser feito. E acho que essa iniciativa aqui da Webidia, ela é muito bacana e muito importante, porque vocês estão compartilhando aqui um conteúdo muito valioso, que vai direcionar muita gente e vai abrir a cabeça em relação a buscar outras referências. Aliás, estou apaixonada pelo que você está falando, Pedro. Quero te trazer para fazer apresentações 1000 aqui no mercado. Ótimo palestrante, tá senhor? Preciso fazer essa propaganda. Isso, eu acho que a gente tem que somar forças. Eu acho que o que a Webidia está fazendo aqui é isso, somando forças, trazendo gente que está atuando, gente que tem conhecimento, gente que pode compartilhar, que é generoso ao ponto de compartilhar. Né? Uma reunião aqui ele já garantiu, né? A gente vai sair daqui, né? Não, e eu, como grupo de mídia do Rio de Janeiro, quero trazer o Pedro correndo, entendeu? Porque a gente já teve essas discussões enquanto entidade aqui no mercado. Como é difícil, justamente isso que o Davi falou, né? Ter informação. Como é difícil entender quais são as regras desse jogo, porque cada um joga o jogo de um jeito. Então, botar todo mundo na mesma roda, eu acho sensacional. E, de fato, é um assunto. Eu pegar um gancho seu e depois um do Pedro. De fato, é um assunto novo, né? A gente que vem do mercado acadêmico também, a gente fala o quanto essa divisão do conhecimento e esse mundo acelerado, principalmente da gente que vem da comunicação digital, tudo muda muito rápido. Então, essa passagem de bastão do conhecimento do que já muda muito rápido precisa também ser acelerada para que o mercado consiga acompanhar esse desenvolvimento, esse desempenho. E aí eu faço aqui puxando o gancho do Pedro, faço um jabá junto, um jabá duplo. A Winning tem desenvolvido muito bem essa visão da conexão do match entre o criador e a estratégia e a marca. E isso com uma plataforma que utiliza dados, inteligência e tudo mais. Mas a gente também tem empresas como a Webidia que desenvolve e tem hoje uma estrutura robusta de pessoas atreladas a plataformas que conseguem trazer essa inteligência na curadoria. E aí eu faço o meu jabá aqui. Hoje é o Webidia Creators, que é a área que eu dirijo aqui na Webidia do Brasil. A gente tem como o nosso maior core a curadoria. Essa é a nossa maior especialidade, é conseguir entender e apontar essa inteligência para o nosso cliente de qual é a estratégia correta, o criador correto, o tamanho correto para a necessidade que ele tem hoje em mãos. Então, mas sim, ainda é um desafio bem embrionário nesse nosso mercado, e sem dúvidas. E aí eu já puxo um pouco para você de novo, Fátima, do ponto de vista das agências e do relacionamento com as marcas, como que você tem sentido esse não conhecimento do lado ou das agências, ou esse conhecimento, como está a inteligência disso hoje, dentro das agências e dentro dos clientes? Como é a tua sensibilidade sobre isso? Assim, o que eu percebo claramente é que quando se fala em influência, em creators, enfim, em produção de conteúdo, isso já está vindo naturalmente nos briefings. Não é algo que a gente vai ter que propor. O próprio cliente já entende que isso é importantíssimo e tem que fazer parte. Mas o grande desafio, talvez, é a forma como você vai elaborar essa estratégia, como você vai apresentar isso, porque em muitos casos isso está apartado. Em muitos casos isso não está sendo visto como uma estratégia integrada, como deveria. Como o Davi bem falou aqui, é um grande plano de mídia. Sim, é um grande plano de mídia, que a gente tem que pensar na comunicação como um todo e, de certa forma, como existem formas diferentes de comprar e de vender, e é uma real, a gente não pode negar isso,
existe uma certa dificuldade, às vezes, nas agências até de receber informação, de se capacitar para isso, não é, Davi? O próprio Davi falou isso aqui claramente. Eu vejo, inclusive, uma dificuldade de entender, e aí, infelizmente, a gente gosta de selecionar, colocar as coisas em caixinha, mas dentro de uma estrutura de agência, algumas... Quem é o responsável por seleção de nomes? Beleza, fizemos o trabalho inteiro, tá? Não vou nem falar que não, estamos direto indo pro nome, mas fez o trabalho inteiro. Por mais completo que você faça, quem vai selecionar o nome? É a mídia? É o planejamento? É o community manager? É a criação? Passando essa fase, escolher os nomes, o dinheiro sai da onde? Sai da mídia? Sai da produção? Exatamente, isso é uma confusão. Tem comissão de mídia ou é comissão de produção? Olha a esfera do negócio. É uma zona cinza do início ao fim do processo. Não tá claro para ninguém. É uma bateção de cabeça que, assim, vai ser de uma forma num lugar, você vai para outro lugar de uma forma completamente diferente. E sai da agência, sai de dentro do cliente. Exato. Tem cliente que você tem uma área de relacionamento com influenciadores. Eu lembro na época que eu trabalhei com a Coca-Cola, eles tinham um departamento de criação de influenciador. Você pegava o influenciador lá engatinhando, não era nem influenciador ainda, não estava influenciando ninguém, né? Blogueiro. Só que era o blogueiro, né? Qual que era a lógica deles? Esse cara vai ser grande. Eu vou fechar um contrato com ele agora, que ele é barato, de longo prazo, com o meu potencial de mídia. Eu vou jogar esse cara lá pra cima, tinha muita parceria com o Irim na época. Vou jogar esse cara lá pra cima com minha gama de influenciadores. Esse cara vai carregar a minha marca quando ele for gigante e eu vou estar com um contrato atrelado mais barato do que se eu pegar ele gigante agora. Eles pegavam o gigante também, afinal de contas, era Coca-Cola. Mas era isso, ele tinha o grande alavancando o médio e o pequeno em benefício da marca. É uma estratégia de longo prazo, é uma estratégia de relacionamento. Então você tinha uma área dentro da marca, da empresa, de relacionamento com o influenciador. As negociações saíam de lá de dentro. Não saía da mídia, não saía da produção. Eles falavam assim, no máximo, olha, você vai ter esse lançamento aqui, no filme eu vou ter o meu influenciador trabalhando como porta-voz, garoto propaganda, embaixador, o que for. Entendeu? O conglomerado Magalu tem um pouco dessa iniciativa também. Bradesco fez isso muito bem com a área interna de creators há alguns anos. Eu acho que só é importante a gente considerar que, porque é um cenário muito variado, a gente fala de Coca-Cola e a coisa que alguém pode ouvir lá do outro lado fala, pô, mas aí é fácil, Coca-Cola. Sala Online entrou como um challenger absolutamente diferente dentro do mercado de beleza e criou uma disrupção no mercado de beleza a partir desta mesma estrutura. Era um grupo de criadores que tinham um relacionamento de médio e longo prazo com a marca, levava a marca de maneira constante e consistente para uma comunidade que estava conectada culturalmente. Então a chance de você seguir mais de um influenciador da Sala Online é muito grande, porque você está dentro de um ecossistema cultural que faz sentido, que é coeso. E foi com isso que eles conseguiram virar uma pedra no sapato de alguns dos maiores clientes de beauty do Brasil. Então, assim, quanto mais investimento você tem, mais coisa você pode fazer. Obviamente, a Coca-Cola tinha dinheiro para botar um Christian Figueiredo e acelerar uma galera. Mas se você não tem, talvez a sua possibilidade seja outra. Talvez você tenha que pegar pessoas menores ainda e construir formiguinha consistência. Vai dar certo todas as vezes? Não necessariamente, mas existe flexibilidade nesse mercado para abarcar diferentes estratégias, para abarcar diferentes investimentos. Não precisa ser uma marca gigantesca para isso. E a maioria das marcas pequenas que a gente vê que aceleram a ponto de começar a preocupar as grandes marcas, elas estão operando de uma forma muito parecida com essa. Eu acho que tem um desafio grande do dia a dia da pessoa física cliente, tá? Você tem uma pessoa física ali que precisa se provar a todo momento. Você precisa comprovar internamente os resultados que ela entrega. Esse tipo de trabalho é um trabalho de longo prazo. A pessoa que está ali, ela não consegue provar o valor daquilo, o retorno daquilo na semana.
na velocidade em que ela é cobrada por resultado. Então ela tem que achar um meio do caminho entre colocar o meu dinheiro onde eu sei que vai dar certo e vai mexer o ponteiro agora, e colocar o dinheiro no lugar em que provavelmente vai mexer o ponteiro para a pessoa que vai estar ocupando minha cadeira daqui a um tempo, que não vai ser eu. E esse ponto que você está falando é o mais importante, porque hoje tudo é imediato, né? Tudo é performance. A gente tem várias discussões, inclusive aqui no YouTube, sobre isso, né? O quanto que é importante a construção de marca, o quanto que não se pode ultrapassar etapas. E, no entanto, a gente sabe que do outro lado tem uma pessoa que tem que entregar um resultado imediato. Então, mais uma vez, é um trabalho educacional. Eu não tenho dúvida que todas as marcas, todos os profissionais de marketing já sabem da importância. Senão não viria, inclusive, no briefing. E a gente tem que pensar nisso. A questão é como se está pensando nisso. Sem um planejamento detalhado, sem um conhecimento aprofundado de cultura, que, Pedro, o que você trouxe é ouro, né? Entender a cultura é tudo. Porque, como diz o nosso querido Michel Alcoforado, antropólogo maravilhoso, tudo é culpa da cultura, não é? Então é isso. E aproveitando esse gancho, vocês ainda acreditam que ainda existe marca com resistência à estratégia de influência? Vocês ainda identificam ou a gente já amadureceu bastante esse mercado para isso? Acho que menos. O que foi? Eu não vejo resistência. Eu vejo medo. Muito medo. Medo de errar, né? E eu acho que a gente... Esse talvez... Assim, eu... Como produtor de conteúdo, né? Assim, eu nunca tive medo de errar, né? Porque... E aí, como profissional de BI, o que eu sempre falo para as pessoas é: o número não mostra se está certo ou se está errado. Ele te mostra, ele te traz uma inteligência. Tá? A gente não tem que ficar provando se as coisas deram certo ou deram errado. A gente tem que aprender com o número. E aí, melhorar. Para mim, as marcas sabem o que elas precisam fazer. Elas só têm medo daquilo não dar certo imediatamente, ter que provar, voltar para casa e falar: deu errado, foi uma decisão minha e não deu certo, mas vamos melhorar. E aí como é que você prova o resultado na semana? Entendeu? Eu acho que tá muito mais voltado para isso, para como eu provo o valor disso agora e salvo meu emprego, né? Do que... Eu não acredito nisso, eu não acho que tem que entrar, né? Que no digital a gente fala muito de test and learning, mas é um test and learning mais robusto, né? Tem um investimento de valor agregado mais alto para esse tipo de test and learning, mas ainda assim, começar pequeno, começar experimentando, pode ser interessante. E aí eu só uma pergunta, vou deixar o Pedro responder também, que eu recebi aqui, mas eu discordo um pouco e a gente até comentou sobre isso. O que falta para essa estratégia ela ser mais bem integrada ao plano de mídia tradicional? E aí é o termo plano de mídia tradicional que eu discordo. A gente falou muito sobre a comunicação integrada, o que falta para a gente conseguir integrar melhor o marketing de influência na comunicação integrada, no plano de comunicação integrada. Se me permitir. Eu acho que o termo plano de mídia tradicional, ele dentro dele já tem o cavalo de Troia de raciocínio sobre esse processo. Porque se eu estou falando do plano de mídia tradicional e integrar ao plano de influenciadores, eu estou falando que eu tenho a peça A, a peça B, e eu preciso conectar essas duas coisas. E essa separação, ela só existe na nossa cabeça. Ela não existe na cabeça do consumidor lá na ponta. Ele não vai... agora eu estou vendo uma propaganda tradicional. A jornada linear. Estou vendo... Mas isso não existe. Então, a necessidade... de contatos são diferentes. E eu posso entrar de qualquer um dos pontos. Posso dar um exemplo prático aqui de uma campanha de um cliente que é Powered by Winning, e veja bem, importante, Powered by Winning não significa que a gente pensou essa campanha não, tá? Eles usam uma plataforma, a agência deles fez, eu achei brilhante, aconteceu há pouquíssimo tempo, que é Mercado Pago. Não sei se vocês viram que a Anitta agora é embaixadora de Mercado Pago. O maior nome da música, né, em certos termos, da música brasileira. Então é aquilo, é um tiro de canhão a Anitta. Junto do tiro de canhão a Anitta, teve uma campanha que foi muito claramente estruturada de criadores, cada um atendendo ao seu nicho para falar a mesma coisa que a Anitta falou. Então você tem consistência.
A mensagem era: Mercado Pago agora é amarelo, numa conexão com o Mercado Livre, a conta que mais rende no Brasil. Ponto. Todos eles fizeram isso. Terceira fase da campanha foi uma campanha orientada ao UGC, User Generated Content, para quem não tem o termo, que era uma hashtag chamada Onde Eu Gasto. Onde Eu Gasto era um áudio que falava: sabe o que eu estou fazendo aqui? Gastando todo o meu dinheiro. Olha aqui o que eu comprei. E o áudio nunca diz o quê. Por que o áudio nunca diz o quê? Porque aí cada criador que participou dessa etapa da campanha mostrou o seu passion point. O cara do tênis mostrou tênis. A pessoa do Bob Goods mostrou Bob Goods. A pessoa de maternidade mostrou chupeta. E por aí vai. De quem era a voz do áudio? Da Anitta. Então, a integração, tanto das figuras, quanto das mensagens, quanto da clareza do que eu quero dizer sobre a marca, ela se manteve consistente de uma ponta a outra. Lá do flight de 30 segundos que saiu no intervalo da novela, até o áudio do TikTok. Isso faz com que essa campanha tenha tido uma capacidade de clareza e de como essa marca se posiciona nesse espaço, que foi muito poderosa. E se a gente vê os números de engajamento explodiram nessa campanha. Foi um negócio surreal. Os números de engajamento da terceira fase da campanha são maiores do que os números de engajamento quando a gente olha conteúdo social especificamente da primeira fase. Ou seja, o áudio do TikTok da Anitta, em termos de engajamento, foi mais importante para a campanha do que o vídeo de 30 segundos. Significa que o vídeo de 30 segundos performou pior? Não! Eles têm funções absolutamente diferentes. Mas se você tem consistência, você consegue, volta ao seu ponto sobre o bom e velho plano de mídia. Você tem frequência, você tem constância da mensagem, e aí você constrói um negócio que faz sentido. E a gente sabe que essa campanha foi uma campanha muito bem sucedida. Então, eu acho que não é sobre como cola o pedaço de criadores com o pedaço tradicional. Essa coisa toda é um movimento integrado porque as pessoas elas vão passando pelas suas vidas de maneira integrada, ela não se separa quando ela vai consumir. Mas eu acho que tem um equívoco aí, sabe? Eu acho que esse termo tradicional, ele não existe mais. Porque se você parar a pensar em todos os meios de comunicação, todos eles hoje se ressignificaram. A televisão, o que é a televisão? A televisão é uma produtora de conteúdo. Mas não importa onde você está acessando aquele conteúdo. Chamar a televisão de tradicional é um equívoco, na minha opinião. Não é mais o meio, né? Não é mais o meio. É isso, eu estou falando de jornada, eu estou falando de consistência, eu estou falando de contexto. Então, assim, eu fico até muito impressionada que as pessoas tenham essa visão tão antiquada, né, sobre comunicação. Porque quando você pensa em como a televisão hoje está entregando o seu conteúdo, imagina, né? Não existe mais isso. Não faço mais TV. Isso é a coisa mais equivocada que se pode dizer, entendeu? Eu acho que tem uma questão do papel dos canais, né? Assim, se você for trazer para o universo do futebol, né? Você tem cada jogador ali tem sua função, né? Em campo, né? E aí se você pensar logicamente, você tem a mídia, sei lá, o TVC trazendo awareness, aí você gera uma curiosidade que talvez desemboque na busca, e aí na busca você já tem uma entrega de campanha de search, aí você já tem uma parte de consideração, e aí você já pode colocar o canal ali as redes sociais entregando um pouco mais de profundidade de conteúdo e relacionamento. Então cada uma vai entregar uma métrica que tem a ver com aquele momento da jornada. Que não é linear, né? A todo momento você tem que ter isso, né, em mente, que você tem que estar falando de todas as fases a todos os momentos. Mas é isso, assim, se você entender que o TVC, ele entregou o papel dele e você selecionar a métrica correta que entrega o que você espera de cada um deles. Não é você olhar, porque assim, mensurar a gente mensura tudo. Agora, tomar decisão com base no dado errado é que vai prejudicar a tua campanha como um todo. Se, por exemplo, você, numa campanha como essa do Mercado Pago, você começa a analisar o engajamento do filme de TV, você tá ferrado. Assim, nossa, mas essa coisa da Anitta deu muito mais, esse áudio da Anitta deu muito mais resultado que a TV, vamos botar todo o dinheiro lá. Mas, calma aí, cara. Não é essa a métrica que você tem que estar olhando aqui. Então, você separar cada elemento desse em sua respectiva função,
seu respectivo objetivo, KPI próprio, e tomar decisão com base nos dados adequados, é que fazem esse ecossistema inteiro funcionar do início ao fim. E aí você vai ter a coisa integrada ali funcionando, né? E nada disso é tradicional, ou tudo é tradicional. O que é tradicional? Tradicional, essa é a pergunta. Né? A gente, na SPM, inclusive, a gente fala muito que eu leciono marketing digital na pós da SPM, e eu converso muito com os alunos sobre tradicional não é um meio, é a forma de fazer. Então você tem o tradicional e você tem o digital, ou a nova maneira de fazer. E que uma não anula a outra. Uma não anula a outra, né? A forma tradicional de fazer ainda é bem eficaz e eficiente. Acho que você precisa entender o contexto de como você vai encaixar cada uma das suas estratégias. A dúvida que fica é quantos anos faltam pra gente considerar mídia social tradicional? Tipo, Já é em tradicional. 2035 vira tradicional? Já é tradicional. Era muito engraçado, porque quando a gente falava da mídia digital, a campanha de Google, a campanha de Facebook, isso não era o tradicional. A gente olha hoje, essa é a mídia tradicional. Então, Cara, assim, eu comecei a trabalhar com mídia digital em 2008, né? A gente era o ET dentro da agência, né? o quartinho escuro, né? Nós éramos incompreendidos, às vezes solicitados para trabalhos de TI, né? Se a impressora desse algum problema, era a mídia digital que resolvia. Se o Excel travasse, era a mídia digital que resolvia. A gente não era chamado para reunião, porque ninguém entendia o que a gente falava, todo mundo achava que aquilo ali era tradicional demais pra gente, talvez, e a gente não era envolvido. Em determinado ponto da minha carreira, eu fiz uma transição de mídia digital para BI. E aí eu comecei a perceber que a mídia digital já era tradicional, e o BI não era mais. Eu não era mais chamado para reunião porque eu era BI. Eu só era chamado no final, quando lembravam que precisava de um relatório da campanha. Eu falei assim, poxa, agora que a mídia digital é chamada para reunião, eu resolvo virar BI e eu não sou mais chamado para reunião? Ou seja, eu tô sempre fora do hype, né? Eu tô ali com um fomo na minha cabeça ali, gritando. E aí, agora eu sou mídia digital e BI e começo a perceber que talvez a inteligência artificial seja o patinho feio da história, sabe? O incompreendido, sabe? Que BI as pessoas agora já entendem um pouquinho mais, talvez entendam da necessidade. Então, acho que o tradicional traz um pouco dessa carga pejorativa do quadrado, do feio, né? Mas será que o tradicional não pode ser só o atual, né? E o que é atual? A inteligência artificial já é atual, né? É a forma, né? Tem que ser tratado com mais naturalidade. Não, assim, é como você trabalha aquilo integrado no teu dia a dia. Desculpa, Citão. Não, Eu gosto muito do que você diz quando você fala tradicional é a forma, tradicional não é o meio. E eu acho que você preserva o tom pejorativo do tradicional de uma maneira que é correta. Porque talvez o que tenha acontecido e o que a gente vive um pouco, levando isso para... tentando fazer o outro lado dessa moeda aqui, é que tradicionalmente, boa parte do mercado, clientes inclusos, se acostumou com a lógica da mídia de interrupção. E isso, quando é transplantado para espaços em que a interrupção ela é mais rechaçada, isso gera muito sofrimento. Né? Eu já trabalhei multipage de carro, já trabalhei em anúncio de feirão e era mídia de interrupção, frequência lá em cima, grita para poder a galera ouvir. E a mídia de interrupção, só complementando para você da sequência, ela é a forma tradicional de fazer. E não necessariamente ela é errada. Esse é o ponto. Mas o ponto é, talvez até para os espaços tradicionalmente entendidos como mídia de interrupção, a interrupção no mundo de hoje não seja uma boa ideia. Mesmo que o espaço seja um espaço tradicionalmente entendido como interrupção. Outro cliente que trabalha, que também é Powered by Winning, Netflix. Netflix faz coisas muito interessantes culturalmente, mesmo quando faz anúncios tradicionais. Nubank faz muitas coisas muito interessantes culturalmente, mesmo nos espaços tradicionais. Então, eu acho que talvez a mudança de paradigma aqui seja... como suavizar essa interrupção. Se você está num espaço que tradicionalmente é um espaço de interrupção, como é que você valoriza o teu processo e a tua conexão com a cultura
ao ponto de você não ser lido como uma interrupção. Porque se você for lido como uma interrupção, as pessoas têm mais opções. Eu vou tirar meu olho da tela e botar meu olho em outro lugar. Não significa que o espaço é o problema. A interrupção é o problema. Será que a gente não volta no dilema da publicidade dos anos 80 e 90, que era extremamente criativa, para diminuir esse ranço da interrupção? Acho que a gente volta num ciclo. Cara, Tem tanta coisa pra gente falar, a gente tá chegando no final, vamos algumas considerações finais, vou deixar o Davi falar. Queria muito falar sobre a diferença com vocês de o que é um criador de conteúdo, que é um influenciador, que são bichos completamente diferentes e complementares, mas vamos puxar esse assunto, Davi, complementa a tua fala e a gente entra nas considerações finais. é só dizer que eu acho que falta um olhar da publicidade para a experiência do usuário. Porque essa questão da interrupção, eu acho que é isso, assim, a mídia tradicional tá lá. Cabe a gente entender se aquilo constrói ou não o que você quer fazer. Sem citar nomes, eu fico revoltado quando eu quero assistir alguma coisa, eu tenho que assistir 2 anúncios puláveis. Um só já é irritante, gente. Não me joga 2. Sabe, eu tô sendo agredido com isso, assim. Você tá causando uma experiência terrível. E o que você está causando é assim, a marca, eu nem sei qual é a marca que está me interrompendo. Quem está me interrompendo é o player. Quem está me interrompendo é o veículo. Eu vou deixar de consumir conteúdo em você e vou consumir Eu outro. abandonei o Disney Plus por isso. Entendeu? Assim, então eu acho que cabe a gente a escolher os canais com base na experiência do usuário, sabe? Eu não sei, a questão A minha assinatura, na verdade, ganhou um upgrade, tá? É isso. Dessa força essa. Porque assim, a questão dos anos 80 da criatividade, pô, cara, eu acho que só publicitário acha que a publicidade vai mudar o mundo, entendeu? Eu sou meio cético em relação a isso. Eu não acho que é arte. Eu não acho que, sabe, as pessoas vão... Nossa, que filme maravilhoso da marca... Cara, você está interrompendo o meu conteúdo, entendeu? Que hoje o streaming tá aí e as pessoas é on demand, elas não querem ver publicidade. Elas não querem ver a publicidade criativa. Se ela quiser ver a publicidade criativa, ela vai no local onde tem vídeo e busca a publicidade criativa. Ela não quer ser interrompida pela publicidade criativa. Então, temos que ser criativos, mas em ambientes que a gente privilegie a experiência do usuário e não privilegie o awareness de marca e o impacto. Perfeito. Gente, considerações finais para a gente encerrar e já vou agradecendo aqui a presença de vocês. Queria passar o resto do dia conversando com vocês. Alguns tópicos que eu gostaria muito de ter abordado aqui, mas foi uma conversa maravilhosa, muito gostosa de estar aqui junto com vocês. É sempre ótima companhia. Ganhei um amigo novo, já tinha 2, ganhei mais um, com certeza. Mas passo a palavra para vocês para a gente encerrar o nosso papo aqui de hoje, que foi muito bom. Eu acho que a mensagem que fica aqui é que tudo que a gente conversou é algo que a gente precisa cada vez mais aprofundar, né? Pedro, você está convidado para vir fazer uma grande apresentação sobre tudo que você trouxe aqui, que na verdade passou muito rápido, né? Eu acho que tem aqui pontos muito importantes que a gente tem que realmente discutir em profundidade. Então, todo esse trabalho que a Webidia está fazendo, eu acho que é um trabalho que tem que ser muito compartilhado. E agradeço mais uma vez por esse convite, sem sombra de dúvida, é uma honra estar aqui. E espero que a gente tenha outras oportunidades de debater mais Com certeza. em grande escala, porque eu acho que o mercado publicitário precisa disso, certamente. Já temos um próximo encontro marcado, inclusive. Exatamente. Acho que de considerações finais, agradeço a oportunidade de estar aqui, de conversar com todos vocês. Ganhei 2 amigos. Eu penso que a gente ainda tem muito para evoluir nesse mercado. Penso que empresas como a Webidia, como a Play9, como as casas de conteúdo e as empresas que elas conseguem fazer essas redes de criadores, elas têm uma função importante nisso, uma função de profissionalização do creator, mas que também existe um espaço de desenvolvimento dentro das marcas, dentro das agências, para poder observar o que é o aspecto diferente dessa relação com o creator e o que, cara, continua sendo a responsabilidade da marca, da agência, que é manter essa consistência, essa clareza,
essa intencionalidade na comunicação. E um ponto que você trouxe, Daniel, que é muito interessante, que é também usar os parâmetros certos, as métricas corretas para entender e para poder fazer esse processo ser um processo de crescimento ongoing. Então, eu acho que é um mercado que, por mais que não pareça, ele ainda é muito recente e a gente ainda está aprendendo muito com ele. E é um mercado que se beneficia de olhar para si mesmo e de entender como os seus ritos, como os seus processos podem ser melhores. Então, conversas como essa aqui são muito relevantes. Muito bom. Ó, acho que falei basicamente, né? Acho que daqui podia sair umas 5 horas de conversa. Vou deixar só um questionamento. Influenciadores digitais criados por inteligência artificial. Realidade ou futuro? Isso tem que ser outro episódio. Dani, temos mais um episódio hoje pra gente. Vai. E fica aí a interrogação, até mesmo para influenciadores reborn, né? Realidade ou um futuro? Tradicional ou não, né? Vamos cavar essa conversa ó, no evento da Fátima. A gente encaixa Vou organizar, pode deixar. Tá ótimo. E agradecer, obviamente, pelo convite. Foi maravilhoso o papo. Daria para fazer muito mais do que isso. Obrigado. Agradeço vocês mais uma vez, vocês também, o público aqui do U2C que está conosco. Dani, a dona e proprietária de fazer isso tudo acontecer. Obrigado e até o próximo papo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Tchau, tchau. Obrigada.